Boa noite, irmãos. 19 horas, vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é dia 5 de novembro de 2017. Quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias comigo no livro de Ruth, capítulo 1. Hoje nós vamos dar início a um novo livro, um novo estudo, aqui na Escola Bíblica Dominical, o livro de Ruth. O livro de Ruth tem apenas 4 capítulos. Então, o nosso objetivo é estudar um capítulo por domingo, ok? Então, terminamos no final de novembro, e exatamente quando também dá a pausa da escola dominical, Então, nós não temos escola dominical nem no mês de dezembro, nem em janeiro. Então, nosso objetivo é terminar a escola dominical deste ano estudando Ruth, ok? Então, quero convidar vocês para abrirem no capítulo 1, tá? São apenas 22 versículos, tá? Eu vou fazer a leitura do texto. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Verso 11. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Versículo 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém.
Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Verso 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Ok, vamos fazer uma oração para a gente, antes de falar mais alguma coisa sobre isso? Querido Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais uma reunião da Escola Bíblica Dominical, onde estamos aqui para estudar a sua palavra, para conhecer a sua vontade, conhecer o Senhor mais profundamente, Pai. Que o conhecimento da sua vontade possa transformar a nossa vida nessa noite, Pai. Que saiamos daqui com uma nova visão de mundo, com uma nova expectativa do futuro, com uma nova maneira de encarar, Deus, as frustrações, as realidades da nossa vida, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, estamos então iniciando o livro de Rute, ok? O capítulo de Rute, como eu disse, ele é curto, né? Os capítulos são curtos, né? São apenas 85 versos, o livro todo, né? Então o capítulo 1 são 22 versos. Esse capítulo, ele pode ser dividido basicamente em duas partes, tá? A primeira parte eu chamei de Noemi vai à terra de Moabe. Por que eu falei só Noemi? Porque se você prestar bastante atenção, ela é a personagem-chave desse capítulo. Ela é a personagem principal, a personagem que se destaca. Tanto o seu marido quanto os seus filhos são personagens coadjuvantes, né? Estão ali, figurantes, são importantes, mas eles aparecem pouco no capítulo, né? Inclusive as noras, Orfa e Rute, né, aparecem, mas também menos que Noemi. Quem se destaca mais nesse primeiro capítulo é Noemi. Então por isso eu chamei esses primeiros 5 versículos de Noemi vai à terra de Moabe. Então boa noite, eu quero estudar com vocês esse capítulo, com vocês, na forma de perguntas e respostas, ok? Perguntas e respostas bem simples, tá? Então a primeira pergunta é: quando acontece? Quando se passa essa história? Nos dias em que julgavam os juízes? Aonde está isso, Carlos? No primeiro versículo. Versículo 1, certo? Então o versículo 1 diz: nos dias em que julgavam os juízes, né? E aí começa a história. Houve fome na terra, e vai falar de Noemi, vai falar de Elimeleque, vai falar dos filhos, né? Então a história acontece, né, quando? No dia, ou nos dias, né, em que julgavam os juízes. O livro de Juízes é um livro anterior ao livro de Rute, né? Se você já leu Juízes, você vai lembrar que o período de Juízes é um período muito triste na história de Israel. É um período de muita frieza espiritual, né? Há um ciclo vicioso de pecado, disciplina de Deus, arrependimento e clamor do povo, e Deus derrama sua misericórdia e livra o povo. Aí o povo volta a pecar, cai no pecado, Deus volta a disciplinar, né? E o povo volta a clamar misericórdia de Deus, e Deus derrama misericórdia novamente. Então esse ciclo vicioso do livro de Juízes mostra simplesmente o ser humano, né? O ser humano é assim, é um ciclo vicioso. Eu gostaria de destacar o último versículo do livro de Juízes. Então você volta aí apenas uma folha, né? Juízes, capítulo 21, o versículo 25 diz assim: naqueles dias, nos dias dos juízes, não é? Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Olha, talvez você pode pensar, tá bom, né? Cada um fazia o que achava mais reto. Mas, se você prestar bastante atenção,
Cada um fazia o que achava melhor. Eles não faziam o certo, o que Deus fala que tem que fazer. O que a palavra de Deus fala que tem que fazer. Eles faziam o que eles achavam que tinham que fazer. O que eles achavam melhor fazer. Né? E por isso o livro de Juízes é caracterizado por um período de frieza espiritual. Porque não tinha rei, né? Os juízes funcionavam da maneira como eu disse aqui anteriormente. Né? O povo caía em pecado. O povo caía em pecado. E aí Deus mandava o castigo. Qual era o castigo? Vinha uma nação inimiga, roubava o povo, escravizava o povo de Israel, e eles ficavam sofrendo durante anos, 20 anos, 30, 40 anos, dependendo da nação, né? Diferentes tempos, né? de castigo, de sofrimento. E então o povo, com tanto castigo, começava a clamar a Deus: Deus, tem misericórdia de nós e tal. E Deus, na sua misericórdia, levantava um homem, né? Às vezes até uma mulher, né? Para liderar o povo contra aquela nação inimiga. E eles se libertavam. Esse homem era chamado de juiz, né? E eles ficavam livres durante algum tempo, 10 anos, 15 anos, às vezes 20 anos. E aí, quando tudo estava bem, o que é que o povo fazia de novo? Voltava a pecar de novo. Não é? Só buscava a Deus na hora do sufoco. Quando tudo estava bem, eles voltavam para a idolatria, eles voltavam para a prostituição, eles voltavam para a mentira, eles voltavam para a vida pecaminosa, que não agrada a Deus. Não é? E aí o povo caía em pecado. Aí Deus mandava o castigo novamente. Então, esse é o cenário do livro de Ruth. O livro de Ruth acontece nessa época. Uma época triste da história de Israel. Muito triste, né? Beleza? Seguindo então, tá? Onde e com quem morava Noemi? Primeira pergunta, onde ela morava? Não, antes, onde ela morava originalmente? Judá. Aonde em Judá? Belém. Isso. Noemi morava em Judá, na cidade de Belém. Tá? A Noemi morava na terra de Canaã. A terra de Israel, originalmente, era chamada de terra de Canaã. Ok? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso. Na cidade de Belém, que era conhecida como Efrata. Tanto que fala que os filhos eram efrateus. Tá? O nome antigo de Belém é Efrata. Né? E ainda hoje ela é conhecida como Belém Efrata. Ok? Porque tem duas cidades chamadas Belém, não é aqui no Brasil não, gente. Lá em Israel, né? Tem duas cidades de Belém lá em Israel. Então tem a Belém Efrata e a outra Belém, que fica mais ao norte, ok? Então na cidade de Belém. E com quem ela morava? O seu marido chamado Elimeleque e seus filhos chamados Malom e Quilion, tá? Agora, presta atenção. Os nomes na Bíblia são muito importantes. Né? Lembra que quando Deus, por vezes, Deus mudava o nome das pessoas. Não é? Você não vai chamar Abraão, você vai chamar Abraão. Você não vai chamar Sarai, você vai chamar Sara. Você não vai chamar Jacó, você vai chamar Israel. Você não vai chamar Saulo, você vai chamar Paulo. Né? Então, o nome na Bíblia tem muita importância. E olha só que interessante. O nome Noemi significa agradável, bela, não é? Ela morava na terra de Canaã. A terra de Canaã foi prometida aos judeus porque na terra de Canaã era uma terra que manava leite e mel. Né? Alguém que gosta de mel pode falar, não tem nada com isso, né? Mas quando a Bíblia fala uma terra que mana leite e mel, é uma terra de delícias. É uma terra de fartura, de prosperidade, não é? Frutífera. A cidade de Belém, sabe o que significa o nome Belém? Certa resposta. Casa do pão. Gente, presta atenção. Olha que nós vamos chegar ali na frente daqui a pouco. Casa do pão. Belém é a casa do pão, não é?
E Efrata? Bem semelhante, né? Lugar fértil, né? Elimeleque, Deus é meu juiz, né? Esse prefixo El significa Deus, né? Então, Elimeleque, Deus é meu juiz, né? Desculpa, Deus é meu rei, perdão, Deus é meu rei, né? Os seus filhos, agora já é diferente, ó. Malom significa doença, e Quilion significa definhamento, né? Esses aí já não tá bom, né, Maurício? Já não estão bons. Pergunta, por quê? Espera aí, irmão, espera um pouquinho. Por que eles saíram de Belém? Por causa da fome. Versículo 1 fala isso, não é? Olha lá, ó. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Especialmente aonde? Onde eles moravam. A gente não sabe qual a extensão dessa fome. Mas a gente sabe que onde eles moravam teve fome, houve fome. Por isso eles saíram de lá, né? Eu não sei se vocês pararam para pensar sobre esse assunto. Eu acabei de dizer que terra de Canaã significa... A terra de Canaã era uma terra que emanava Belém significa o que mesmo, irmão? Casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Mas isso é comum. Isso aconteceu muitas vezes. Ok. Presta atenção num versículo. Se você quiser anotar, Deuteronômio, capítulo 11, nos versos 13 a 17, tá? Lá em Deuteronômio 11, dos versos 13 a 17, Deus diz que a terra de Canaã, onde eles tomariam posse, isso antes deles irem para lá, né? Onde, na terra que vocês entrarem, a terra de Canaã, vai ser uma terra fértil, essa terra vai receber a chuva dos céus e vai produzir o pão, se vocês me obedecerem, não é? Se vocês me amarem, essa terra não vai faltar pão, não vai faltar chuva, se vocês me obedecerem e se vocês me amarem. Agora, se vocês desobedecerem, né, a Deus, eu vou fechar os céus, né, e não vai haver chuva, não haverá produção nos campos, vocês vão passar fome. Prestou atenção? Então, olha só, por que então que eles estavam passando fome? Lembra que eu falei qual era a época que eles viviam? A época dos juízes, uma época de frieza espiritual, uma época de ciclo vicioso, no pecado, no castigo, no clamor e na misericórdia. Então eles viviam caindo no pecado sucessivamente, mesmo vendo Deus abençoando eles e derramando a misericórdia sobre eles. Eles não duravam muito tempo fiéis a Deus, caíam no pecado de novo. Então, eles saíram por causa dessa fome. Para onde eles foram? Agora sim, irmão. Para a terra chamada Moabe, a terra de Moabe. A terra de Moabe ficava aproximadamente de 50 a 90 quilômetros da cidade de Belém, tá? Tem um mapa aqui, ó. A gente não sabe se eles foram por baixo mesmo ou se eles foram por cima ali do Mar Morto, né? Mas a terra de Moabe era uma terra de estrangeiros. Não era parte do povo de Israel, ok? Era um povo idólatra. Era um povo que não adorava o Deus de Israel, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles adoravam outros deuses, múltiplos deuses. E tinha um deus mais famoso lá, chamado Quemos, ou Camus, dependendo da tradução, né? E eles até queimavam os seus próprios filhos em adoração a esse deus pagão, chamado Camus, ou Quemos. Ok? E eles foram para lá. Foram para a terra de Moabe. E lá, eles não só habitaram, como diz lá no começo do versículo 1, mas eles acabaram por se estabelecer. Por que eles se estabeleceram? O que os filhos de Elimeleque fizeram? Casaram.
estava demorando muito aquela fome passar, falaram, não, vamos dar um jeito de formar uma família, né? Eles se estabeleceram lá, né? Eles não ficaram lá assim, não, a gente está só esperando a fome voltar e a gente volta porque a gente não quer contaminar a nossa vida com essas pessoas que rejeitam o Deus Todo-Poderoso. A gente quer casar com pessoas que amam a Deus, né? Eles não fizeram isso, né? Acabaram por casar com mulheres daquela terra. Aí eu faço mais uma pergunta. Se a fome era um castigo por uma vida afastada dos padrões de Deus, como diz Deuteronômio capítulo 11, né? Será, irmãos, que Elimeleque tomou a decisão correta? Será? Pensa comigo. Se a fome era um castigo por viver em desobediência a Deus, se o Deus Todo-Poderoso castigou a terra de Israel porque os judeus estavam desobedecendo a Deus, será que eles seriam abençoados se saísse da terra de Israel e fosse procurar outra terra? Também acho que não. Não é? Por quê? Porque se você está indo contra a vontade de Deus aqui, você pode caçar qualquer lugar que você ir. Deus vai estar lá também, né? E Deus vai te ver lá também, né? Mas às vezes ele estava querendo só a parte da fome também. Tudo bem, irmã, pode ser. Só que assim, se eles tivessem atacado o problema central, por quê? Essa terra não é uma terra prometida por Deus? Uma terra que deveria manar leite e mel? Por que não está manando? Opa, lá em Deuteronômio tem uma promessa. Que se a gente amar a Deus, Ele vai derramar a bênção. Agora, se a gente não amar a Deus, vai mandar um castigo. Então, irmãos, né, eu falo irmãos assim, povo de Israel, vamos endireitar os nossos caminhos, né? Vamos ser fiel a Deus, porque Deus vai derramar a bênção. Né? Eles fugiram, né? Olha, o final da história já fala por si, o que aconteceu, né? O que aconteceu com aquela família, né? E o que aconteceu? O que aconteceu lá em Moabe? Elimeleque morreu, o Malão e o Quilion também morreram, e o que sobrou? A Noemi, totalmente desamparada de seu marido, de seus 2 filhos, e com a companhia das 2 noras. Depois nós vamos falar sobre nora, gente. Esse livro fala de nora, né, Céu? Né? Então, ó, Elimeleque e seus filhos morreram, deixando Noemi completamente desamparada numa terra estrangeira. Então eu quero fazer algumas pequenas aplicações aqui antes, já de início, né? O pecado e as escolhas erradas da vida podem trazer consequências muito trágicas. Presta atenção nisso. Isso é verdade hoje ainda. Não é só nos tempos em que julgavam os juízes. O pecado e as escolhas erradas, elas podem trazer consequências muito trágicas. Se eu escolho atravessar o sinal vermelho, eu posso matar a mim, a minha esposa, o meu filho e outras pessoas que estão do lado de lá. Então, escolhas erradas e pecado podem trazer consequências muito trágicas para as nossas vidas. Veja a família de Elimeleque, né? Uma mulher sem marido e sem filhos, ela estava fadada à miséria ou à prostituição, numa terra estrangeira. Tanto é que vocês notam, quem lê o texto, nós lemos agora há pouco, né? Que ela ficou completamente desestruturada. Noemi não era mais jovem, versículo 12, ela diz: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Pensa bem, ela já teve 2 filhos adultos que já casaram, não é? Eles não chegaram a ter filhos, porque o texto omite isso, né? Porque senão as noras teriam levado os filhos também, né? Então, muito provavelmente elas não tiveram filhos ainda, não deu tempo, Deus na sua misericórdia, né?
preferiu assim, né? Então, Noemi não era mais jovem. Noemi e suas noras, por 2 vezes, choram em voz alta. Não sei qual foi a última vez que você foi num velório e presenciou um choro em voz alta. Um choro de desespero. Um choro realmente de amargura, de imensa tristeza. Porque quando a gente está presente e a gente observa isso, a gente se emociona também. Você pode ser o cara mais frio do mundo, mas... né? Você se condói com aquela situação, né? O versículo 19 também diz que toda a cidade de Belém se comoveu ao ver a chegada de Noemi. Versículo 19 diz: então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Não é essa Noemi, aquela Noemi que partiu daqui ditosa, né? Bem, ela estava bem. Talvez tinha posses naquela época, né? Talvez estava muito feliz naquela época. Mas voltou numa situação totalmente diferente. Não é essa a Noemi? E a cidade se comoveu, não é? Noemi tornou-se uma mulher extremamente amargurada. Nós percebemos isso no versículo 20. Alguém pode ler, por gentileza? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela trocou o nome dela. Ela não era mais agradável aos olhos dela. Ela era amarga. Ela se tornou uma mulher amarga, triste, deprimida, não é? Por tudo que aconteceu na vida dela. O versículo 21 diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Olha, ela só conseguia enxergar a situação como um grande castigo de Deus nas costas dela. Irmãos, será que nós não temos algo em comum com ela? Será que em alguns momentos da nossa vida a gente não enxerga nada, a gente só enxerga que a gente está sofrendo o castigo de Deus? Ela não conseguiu enxergar todo o plano. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses primeiros 5 versículos, eles mostram que algumas tragédias são apenas consequências de escolhas equivocadas por parte dos homens. Porque ele escolheu partir da sua terra e ir para outra terra. Ao invés de orar, botar o joelho no chão e falar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia. Envia-nos pão. Ó povo de Israel, arrependei dos seus pecados. Voltemos para os caminhos do Senhor. Não, eles foram para Moab, em busca da bênção lá. A bênção do pão lá. Sem refletir que uma vida de pecado afastou o povo de Israel das bênçãos de Deus, né? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, a partir do versículo 6, nós chamamos aqui de Noemi volta à terra de Israel, né? Eu coloquei Noemi porque ela é a personagem central. É lógico que Ruth voltou juntamente com ela, né? Mas Noemi vai à terra de Moabe e Noemi volta para a terra de Israel, ou a terra de Israel, né? Perguntinha: em meio a tudo isso que aconteceu, qual foi a boa notícia que chegou aos ouvidos de Noemi? Ela ainda estava em Moabe. O que ela ouviu? Quais foram as notícias boas que ela ouviu? Hã? A fome acabou. Onde que está isso, irmãos? Qual versículo? Versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta, quer dizer, lá em Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe quase 10 anos depois, aproximadamente, aí, né? Então, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Sempre. Né?
Deus se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. A seca acabou, a chuva voltou. A gente não sabe exatamente como que foi essa falta de pão, né? Mas o que a gente sabe é que Deus abençoou a terra com alimento, né? Deus se lembrou do seu povo, dando a eles o pão que necessitavam. Vocês podem interagir, viu, gente? Perguntar, comentar. Próxima perguntinha. Qual foi a decisão, então, tomada por Noemi? Quando ela ouviu essa notícia, qual foi a decisão que ela tomou? Opa! Vou voltar. Talvez era a única opção que ela tinha, né? Desamparada, numa terra estrangeira, né? Ela falou, eu vou voltar para perto dos meus, para o meu povo, para os meus familiares, para o meu pedacinho de chão, porque todo judeu tinha um pedacinho de chão. Toda a família de Israel tinha um espaço, né? A gente vai ver isso nos próximos capítulos, né? Ela então resolve voltar para a sua terra, resolve voltar para Belém, Efrata, Belém de Judá. Quando elas estavam na estrada, não sei se vocês notaram, mas as noras, as duas, estavam juntamente com Noemi. Você vê isso no versículo 6 e no 7, olha só. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Então as duas estavam com a Noemi. Versículo 7. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi. Quer dizer, elas já estavam no caminho, né? Noemi, Orfa e Ruth, né? As três, tá? Qual foi o conselho, então, que Noemi deu às suas noras? Por quê? Por que ela aconselhou que elas voltassem? Porque ela pensava que era velha, né? Não ia casar de novo, não podia ter filhos para casar com ela, para a continuação. Então, para que elas, as noras, na terra delas, pudessem ter o quê? Uma nova família. Constituir uma nova família ali, junto dos conhecidos dela, dos parentes, dos familiares daquele povo, que era o povo delas, não é? Então, ela aconselhou por 3 vezes. 3 vezes Noemi falou com as noras: volta para a terra de Moabe, né? E constitui sua família ali. No versículo 8 e 9, né? Depois dos versículos 11 a 13 e depois o versículo 15. 3 oportunidades, né? Em que ela aconselhou as noras a voltarem. Na última oportunidade foi só para Ruth, né? E como foi que as noras reagiram a esses conselhos, irmãos? A órfã escutou o conselho. Após resistir um pouco, né? A órfã foi convencida e voltou para Moabe. Porque no primeiro conselho, versículo 8, disse-lhes Noemi: ide, voltai, cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. Quer dizer, constitui nova família, vai ser feliz, porque lá comigo não vai dar para vocês serem felizes, né? No pensamento de Noemi, né? Esse era o pensamento dela. Versículo o finalzinho do 9. E beijou-as, elas porém choraram em alta voz e lhe disseram: não iremos contigo a teu povo. Então, na primeira chamada, a órfã também ficou firme: não, eu vou com você, nós vamos. Aí já na segunda chamada, segundo conselho de Noemi, a órfã cedeu, né? Ela olhou para trás, né? Aí ela olhou: não, mas o risco é muito grande de eu ir para lá, né? Aqui eu tenho mais chance, né? Então, versículos 11 a 13 é o segundo conselho, e o versículo 14 diz: então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então, a órfã foi convencida e voltou para Moabe. E a Ruth? Ficou firme. Ruth, no entanto, se apegou firmemente a Noemi e lhe fez um lindo pacto de fidelidade. Olha, com certeza vocês já ouviram
essas palavras em algumas cerimônias de casamento. As palavras não foram de esposa para marido, mas foram palavras que simbolizam pacto de fidelidade. Olha só o que diz, verso 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Estão precisando de umas noras dessa na atualidade, né? Nós estamos precisando de maridos assim na atualidade. Nós estamos precisando de esposas assim na atualidade. Nós estamos precisando de membros assim na atualidade, né? Nós estamos precisando de cristãos assim na atualidade. Fiéis, que falam para Deus: olha, Deus, eu estou contigo e não abro. Rodrigo, eu gosto demais, eu amo demais a sogra da Patrícia. Você ama, né? Ela é firme, ela é gente boa, né? O pessoal acho que não entendeu muito, né, cara? Tem certeza. Vamos lá. Até perdi o rebolado aqui, Carcinês. Ruth, ela não pensou em si mesma. Ela não pensou nos deuses dela. Ela falou: teu Deus é o meu Deus, né? E se você prestar bastante atenção, Ruth, ela usa o nome de Deus, o Senhor Javé. Faça-me o Senhor. Ela usa o nome santo de Deus, que era o nome que ele tinha se revelado a Moisés, né? Faça-me o Senhor. Certamente Ruth, na convivência com Noemi, já tinha ouvido falar muito sobre o Deus de Israel, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ela usou o nome santo de Deus quando fez esse pacto com Noemi, né? Faça-me o Senhor o que ele quiser, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, Ruth não pensou nos parentes dela, nos familiares, né, dela ali, nos moabitas, né? Ela não pensou em ter um outro casamento, em ter outros filhos. A preocupação número 1 dela, falou: olha, eu vou estar com você, minha sogra. Eu vou estar ao seu lado, minha sogra. Eu vou te amparar, eu vou te ajudar em tudo que você precisar. E eu vou servir ao seu Deus junto com você. Bonito demais isso, né? Fidelidade, é muito importante isso, irmãos. Vamos lá. Apesar da companhia de Ruth, né, era uma viagem longa, né? Para duas mulheres, para uma senhora e para uma jovem senhora, vamos dizer assim, né? Eles não tinham carro, né? Não é dito aqui. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, olha lá. Versículo 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Uma viagem longa, né? E apesar dessa viagem e da companhia de Ruth, como é que estava o coração de Noemi quando chegou em Belém? Ainda, né? Arrasada. Ela até mesmo acusou Deus, né? Com uma certa severidade. Deus é justo. Deus derramou a mão dele sobre mim. Deus está pesando a mão dele sobre mim. E ela não conseguiu ver por trás disso a situação anterior, né? Mas Deus foi misericordioso. A gente precisa lembrar disso, irmãos. Em meio, então Noemi mostrava-se amargurada, deprimida, cega aos acontecimentos passados. Em meio a grandes tragédias, que foi a perda da família, não é? Do marido e dos filhos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque Deus enviou pão à terra de Judá e permitiu que essa notícia chegasse aos ouvidos de Noemi, talvez no momento
que ela mais precisava. E ela foi embora para a terra dela, porque Deus derramou misericórdia e deu pão, não é? E então ela voltou para a casa dela, para a terra dela. Deixou a nora dela também, né? Com ela, aquela compaixão de cuidar dela. Isso. Do lado dela. Uma bênção de Deus também, a nora dela. Com certeza. Com certeza. Deus sabe o que faz e por que faz. Né? Nós vamos ver nos capítulos posteriores também. Como Ruth foi uma bênção na vida de Noemi. Né? E Noemi também uma bênção na vida dela. Claro. Teve momentos que ela teve consciência, principalmente a circunstância do marido, que a gente vai ver. O que a gente aprende, assim, profeticamente falando, não sei se vocês notaram isso aqui, tá? Esse livro foi escrito para judeus, não é? O Velho Testamento é uma história dos judeus, a gente pode aprender, tirar muitos princípios para a nossa vida, é o que a gente está fazendo aqui. Mas, profeticamente falando, né? Noemi foi para uma terra estrangeira, ditosa, né? Voltou pobre, né? Alguns dizem aqui que Noemi simboliza o povo de Israel que foi para o cativeiro e voltou do cativeiro arrasado, humilhado, né? E que a Ruth, né, representa os povos gentios que foram abençoados por Israel. Então representa a igreja, que teve a oportunidade de conhecer a Cristo por causa do sofrimento de Israel. Israel foi colocado de lado, né? Em stand-by no plano de Deus. E a igreja, então, como a gente já estudou aqui, né? Hoje pode conhecer a Deus, né? Mas é o que alguns estudiosos dizem sobre isso aí, né? Vamos para algumas conclusões, tá? A primeira conclusão, meus queridos, tenha sempre em mente a soberania de Deus. Tenha sempre em sua mente que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Nenhuma fome, nenhuma doença, nenhuma dor de cabeça passa despercebido aos olhos de Deus. Nem um fio de cabelo cai da cabeça. Nem um pardalzinho cai do céu. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Noemi sabia disso. Noemi sabia que Deus era soberano. Ela só não soube reagir bem. Porque ela simplesmente... Deus está descarregando a mão dele em mim. Ela conseguiu só ver um lado da história, da soberania de Deus, mas não conseguiu ver que aquilo era consequência, né, de uma atitude equivocada de Elimeleque, né, juntamente com a família dele, né? Então, tenha sempre em mente a soberania de Deus. Outra coisa, outra conclusão, observe com cuidado as escolhas que você faz. Sabe, antes de tomar uma decisão, coloque ela em oração diante de Deus. Por menor que seja. Vai sair da sua casa? Não sai de casa sem falar com Deus não, meu querido. Não é mandinga não, tá? Não é que Deus vai te proteger se você orar. Não é mandinga, tá? Mas coloque a sua vida diante de Deus. Deus, meu dia está nas tuas mãos. Me dá sabedoria para fazer as escolhas certas nesse dia, né? O que você sabe que já é certo, que Deus fala que tem que fazer, falar a verdade, então não tem que perguntar para Deus, Deus, eu tenho que falar a verdade? Não. Você sabe que toda mentira desagrada a Deus. Mas pede a Deus, entrega a Deus a direção da sua vida. Lembra que algumas tragédias podem acontecer por causa de pecado, por causa de escolhas mal feitas, né? O Arley, que viaja muito, Carlos já viajou muito, né? Horácio, Tiago, que viajam muito, né? A gente está na estrada, está andando para cá e para lá, né, Maurício? Trabalha também viajando. Olha, a gente pode ter uma noção bem concreta disso que eu estou falando aqui, né? Que vem uma carreta, você freia, sai da frente dela, você encosta, deixa a carreta passar, porque senão ela pode te levar, né? Então, coloca as suas escolhas, toma cuidado. Terceira conclusão. Não culpe outras pessoas pelas escolhas erradas que você faz ou que nós fazemos, ok? Não coloque em outros a culpa das tragédias pelas quais você sofre. Analisa
pede conselho para pessoas maduras, experientes. Olha, me ajuda a entender essa situação que eu estou vivendo. Né? Aos meus olhos é Deus que está me castigando. Mas me dá a sua opinião, a sua visão. Onde que eu estou errando? Às vezes eu estou errando aqui e não estou percebendo. Né? Não culpe outras pessoas pelas suas escolhas erradas. Ok? A gente pode aprender isso com a atitude de Noemi. Enxergue as misericórdias de Deus em meio às tragédias. E seja agradecido. Deus derramou sua misericórdia. Deu pão. A gente não vê a Noemi falou, oh, glória a Deus, porque o Senhor mandou pão. Né? Simplesmente ela tomou a decisão de ir. Foi a decisão certa. Ela voltou para a terra dela. Mas às vezes a gente está passando por momentos tão turbulentos que a gente não consegue enxergar as misericórdias de Deus. O amor de Deus, a compaixão de Deus. A gente esquece de agradecer a Deus, porque a gente acorda vivo todos os dias. A gente está aqui hoje porque a gente acordou hoje, com vida. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você tem saúde. Alguns passam por momentos difíceis, alguns passam por tratamento, mas estamos aqui. Tivemos saúde para chegar aqui nessa noite. Louve a Deus por isso. Porque você tem uma igreja, porque você tem familiares. Porque você tem a oportunidade de conhecer o Deus Todo-Poderoso. Há tantos motivos para agradecer. Enxergue as misericórdias de Deus. E por último, e tão importante, deixe Deus lavar toda a tristeza e amargura do seu coração sofrido. Eu não posso condenar você. A gente não pode condenar os outros. Porque às vezes a gente não passa pelo sofrimento que o outro está passando. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo e muitas vezes a gente critica a pessoa. Às vezes a pessoa não está conseguindo enxergar a situação. Né? Ajuda a pessoa. Vai até ela. Fala, irmão, irmã, o que está acontecendo? Né? Posso te ajudar? Vamos orar, vamos conversar. Tenta dar um conselho para ela. E se você é a pessoa, peça conselhos, peça ajuda. Creia que Deus te ama, que Deus pode lavar toda a tristeza do seu coração. Deus pode tirar com a mão, com todo carinho, todo o sofrimento pelo qual você passa. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós cremos. Esse é o Deus vivo de Noemi e de Ruth, pelo qual ela vai louvar lá no final do capítulo 4. Ela vai adorar esse Deus, porque lá ela entendeu isso. Né? Então eu quero desafiar você, né? Você está passando por momentos assim, deixa Deus lavar a amargura do seu coração, chora na presença de Deus, clama a Deus que te ajude, ok? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse capítulo 1 de Ruth. Obrigado, Deus, porque é um capítulo trágico, triste, em ver, Deus, uma família feliz, uma família saudável, ditosa, e que voltou, Deus, totalmente desestruturada. Uma mãe sem filhos, uma mulher sem marido. Tenha misericórdia, Deus, de nós. Às vezes, Deus, nós nos comportamos como Noemi, murmurando, lançando no Senhor, Deus, a culpa das tragédias que temos sofrido, querido Deus, sem entender os propósitos do Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus soberano, que permite as tragédias em nossa vida para trabalhar no nosso caráter. O Senhor é um Deus que, mesmo quando nós somos a causa das nossas tragédias, Deus, mesmo assim o Senhor vai e derrama a sua misericórdia e nos dá a oportunidade, Deus, de sermos alegres novamente. Querido Deus, usa o Teu Espírito para trabalhar em nossos corações nessa noite. Deus, para nos ensinar através de Ruth, capítulo 1. Conforta, Deus, os nossos corações. Consola, Deus. Move, Deus, a dureza dos nossos corações também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.